Lendo, meus irmãos, para a nossa meditação, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Esse é um texto que prego por necessidade pela quarta vez nessa igreja. A fidelidade dos recabitas. Jeremias, capítulo 35. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Leiam o versículo 8. Nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Leiam o 15. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, e por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram, clamei a eles e não responderam. À casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo o que fizeste segundo vos ordenou. 19, leamos juntos. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos
por essa noite, pelos irmãos que vêm aqui, pela bênção do culto, pelo privilégio de cantar diante do Senhor e saber que Tu és Deus que habita no meio dos louvores e aceita o louvor do Teu povo. E pedimos agora, com graça e misericórdia, que o Senhor continue falando ao nosso coração, pela Tua bendita palavra. Oramos em nome de Jesus, amém. Vivemos tempos, meus irmãos, que nós podemos chamá-los difíceis, tempos de rebelião, tempos de infidelidade, tempos de contínuos adultérios espirituais, tempos de religiões falsas, tempos de pastores estúpidos, que não pastoreiam ovelhas, mas simplesmente as exploram. Deus querendo mudar, mexer, moldar a vida desse homem que diz crer nele. A cobrança tem vindo, a cobrança vai continuar vindo sobre toda uma geração que luta em rebeldia contra o Senhor. Precisamos orar por isso. O texto. Jeremias, vivendo uma luta intensa, vivendo a apostasia do povo, vivendo a intolerância completa desse povo que o persegue, vivendo um momento que ele fala, ninguém ouve, vivendo um momento que não adiantava pregar, porque os ouvidos estavam ensurdecidos completamente. Jeremias é cobrado pelo Senhor a descer à casa dos recabitas. É interessante a gente analisar esse texto. Ele é importante hoje em dia, ele tem o seu valor ainda hoje. Por que perder tempo com um texto que fala de um pessoal fechado, dentro de uma caixa de costumes, e simplesmente obedecendo a um pai que tinha vivido 300 anos antes? Jeremias consagrado ao Senhor, Jeremias que vivia na função de profeta diante do Senhor, tendo que viver agora a experiência de descer a uma casa e criar uma provocação. Ele desce à casa dos recabitas. São filhos de Jonadab, filho de Recabe, ou também chamado carreteiro. Quando você analisa Jonadab, ele ajudou Jeú a exterminar o culto a Baal pós-Acabe. Recabe, o seu nome, guerreiro, ele era da tribo de Benjamim. Ele trabalhou para Isbosete, filho de Saul. É interessante a postura desse sujeito, Jonadab. Ele cria uma maneira de viver, ele cria costumes, ele cria um estilo de vida. E eu queria, meus irmãos, trabalhar hoje com a igreja esse tema, vivendo em fidelidade. A importância da fidelidade naquilo que se crê. Fidelidade na fé que recebemos. Fidelidade diante do Senhor naquilo que é regra de fé e prática, aquilo que abraçamos como regra de vida, aquilo que cremos para a família, aquilo que cremos para os filhos, aquilo que cremos como regra de fé e prática, para educar a família no caminho do Senhor. Os recabitas, eles amavam a vida no deserto, eles eram ultraconservadores, eles moravam em tendas, não construíam casas, eles tinham o costume de não plantar, viviam simplesmente como nômades, enfim, de alguns animais, mas eles tinham tomado uma postura também, não bebiam vinho. Não há uma proibição bíblica no Velho Testamento com relação a vinho, mas porque essa postura, a mesma postura do nazireu, a mesma postura de santificação completa ao Senhor, a mesma postura de, enfim, a minha vida completamente consagrada ao Senhor.
Eles também odiavam a vida na cidade. Não gostavam de burburinho, não gostavam de muita gente, não gostavam de muitos envolvimentos. Eles tinham a sua vida sequencial e separada. O que acontece? Deus manda Jeremias à casa desse povo. E Jeremias vai. Jeremias é recebido, Jeremias conversa com eles, e Jeremias faz um convite: vamos ao templo? Vamos juntos ao templo? E eles topam. Um grupo grande de pessoas da família dos Recabitas, da família de Jonadab. Eles descem com Jeremias. E o versículo, meus irmãos, de número 3, mostra isso. E versículo 4 vai dizer: e os levei à casa do Senhor. Versículo 5: e pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. E eles responderam: não beberemos vinho. Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, disse: nunca jamais bebereis vinhos. Não edificareis casas, não fareis sementeiras, não plantareis, não possuireis vinha alguma, não habitareis em casa, só em tendas, e vocês viverão como peregrinos. O versículo 8 responde: e obedecemos a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto ele nos ordenou. Imagina essa cena. Jeremias, diante daquela turma, ele faz exatamente o que Deus manda, enche aquelas taças. Devia ser uma coisa interessante, curiosa. Um povo que não tinha aquele costume, de repente aquelas taças bonitas, com um líquido que poderia trazer um certo calor até os olhos, não incomoda a vida deles. Por quê? Eis os pontos práticos. A vida espiritual deles estava definida. Eles não andavam atrás de castelos e paraísos. Para os Recabitas, tudo era passageiro. Eles só foram para uma cidade grande quando foram obrigados a sobreviver. Mas eles não amavam o burburinho, a vida, o histórico da cidade. Preferiam viver como peregrinos. Então, ser recabita, na expressão do contexto dessa história, daquilo que eles criam, é simplesmente permanecer fiel à palavra do pai da raça, daqueles que os ensinaram no passado, daqueles que criaram o que nós chamamos de legado, daqueles que simplesmente ditaram as regras e os dados para a vida, e eles obedeciam até aquele momento, fielmente. É interessante. Por que o Israel de Deus não? Moisés tinha escrito Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A Torá está fechada. Eles tinham a Bíblia nas mãos. Eles tinham a palavra dos profetas nas mãos. Eles tinham os contextos de vários reis que já tinham viviam a história, a vida, viveram distâncias de Deus e presença de Deus e ação de Deus. Mas simplesmente, em muitos momentos, abandonavam completamente a Deus, a sua palavra, e iam vivendo as suas vidas. O que eu separo aqui, meus irmãos, para a gente praticar nesse texto, nós estamos deixando um legado. Às vezes você pensa que está vivendo para você, para uma história de vida e para a sua família. Você está deixando um legado. Seus pais deixaram legado sobre a vida de vocês. Os seus avós deixaram legado sobre a vida de vocês. Os bisavós deixaram legado sobre a vida de vocês. Nessa noite, eu crio aqui 2 pontos distintos.
Viver em fidelidade. Viver em fidelidade implicando em abraçar com afeição aquilo que cremos. Viver em fidelidade, em amor diante de Deus, mostrando que eu não estou tentando viver uma vida apaziguado com meus pecados, tentando viver aí, enfim, entre aspas, amando a Deus, mas amando ao mundo, amando as coisas que há no mundo, amando simplesmente uma vida profana que em nenhum momento serve a Deus. Fidelidade tem a ver com consagração. Fidelidade tem a ver com fé. Fidelidade tem a ver com perseverança. Fidelidade tem a ver com uma vida em paz com Deus. Fidelidade tem a ver com guardar a aliança, viver os princípios, viver os preceitos, levar a sério a história, abraçar aquilo que se crê de verdade e praticar de verdade. Muitos de nós, meus irmãos, temos nos enganado nos cultos. Eu tenho muita preocupação com os nossos cultos. Eu tenho preocupação quando se presta culto a Deus. Porque ou eu presto culto a Deus, ou eu presto culto a nada. E às vezes a gente pensa que eu posso simplesmente tratar esse momento comunitário como algo, como parte intrínseca da minha vida. E eu não posso. Lembram da festa que Davi fez? Quando ele percebeu que ele poderia levar a arca de volta. Lembram da festa que Davi fez, e ele percebeu que a casa de Obed-edom tinha sido batizada com bênçãos, e ele se empolga, porque ele pode levar a arca de volta, e ele a coloca sobre alguns bois, né? Um carro de boi, coloca ali a arca, e vamos levar a arca. Lembra o que acontece? Em algum momento os bois tropeçam e tinha um moço empolgado, tinha um moço com Davi, tinha um moço junto, tinha um moço vivendo as vitórias do rei, tinha um moço empolgado com tudo o que acontecia. E quando os bois tropeçaram, Uzá foi e colocou a mão de jovem para segurar e não deixar a arca cair. E Deus o matou na hora. Há muita gente que dizia hoje, maldade de Deus, palhaçada de Deus, exagero de Deus. Só quem podia pôr a mão na arca, sobre os seus ombros, em argolas definidas, em varais definidos, eram os levitas, ninguém mais. Davi tentava fazer alguma coisa que, entre aspas, agradava a Deus, mas ele inventava uma maneira profana que custou a vida de Uzá, porque ele pensou que simplesmente ele poderia salvar a arca de um tombo. Meus irmãos, não venha para a igreja achando que você pode se comportar de qualquer jeito no culto. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A postura de esses recabitas aqui é dizer: nós não vamos mudar em meio às tentações, nós não vamos ceder simplesmente porque os pratos foram colocados diante de nós. Meus irmãos, os pratos são colocados aqui, as distrações acontecem dentro do templo, as brincadeiras celulares são levadas aqui como brincadeiras e chacotas diante de um Deus paspalhão. Muitas vezes a pessoa pensa isso, eu queria que você atentasse para isso. Muitos Uzás tombarão na vida e não conhecerão a glória dos céus, porque simplesmente pensam que podem prestar culto a Deus de qualquer jeito. Viver em fidelidade é viver com o coração cheio de esperança. Viver em fidelidade é viver com o coração cheio de temor. Nós temos promessas de Deus sobre a nossa vida, e Deus não é um Deus que brinca com a gente. Deus presente, Deus consolador, Deus fiel, Deus amoroso, Deus que responde às orações, Deus que caminha com o seu povo, Deus que chora com o seu povo, Deus que se alegra e dá vitórias ao seu povo. Nós vivemos momentos
em que as taças têm sido colocadas todo dia diante da gente. E muitos de nós não temos sabido dizer como os recabitas: não tomaremos essas taças. Quantas taças foram colocadas nos últimos anos sobre casamentos e elas foram tomadas? Quantas taças foram colocadas sobre a vida de filhos e eles tomaram essas taças? Quantas taças foram colocadas em relacionamentos de comunhão na igreja e essas taças foram tomadas, trazendo, enfim, quebra de comunhão e de profissão de fé diante de Deus. Quando eu quebro a vida de fidelidade, eu gero para a minha vida uma vida de apostasia, a declínio, a malícia que brota no coração e na vida, há uma maldade que aparece no relacionamento, na palavra, enfim, na maneira de se relacionar, há um abandono das coisas básicas da fé cristã, portanto vai haver uma degeneração. Muitas vezes, meus irmãos, começamos a viver tempos, e eles não são poucos, onde a leviandade vai aparecendo no corpo de Cristo e da igreja. Nós vamos vendo pessoas que são sábias para o mal, vamos vivendo iniquidades grotescas, como estas que assoberbam e achincalham o país hoje. Quando você vê congressos, senados, enfim, e outros meios que se tornaram mentirosos, caluniosos, opressores, trabalham como, enfim, tubarões e baleias, que dão os seus pulinhos, mas querem as suas comidinhas na boca. Alianças quebradas, insensibilidade invadindo o coração, não estão nem aí. Mas se fosse só lá fora, o duro é quando é dentro da vida, dentro do corpo, dentro da igreja. Deus, quando me dava essa palavra, Ele me cobrava novamente. Tem muita gente vivendo dentro do corpo de Cristo, e não está aí nem um pouquinho, com Deus e com a glória do Cordeiro. Ouvidos surdos, influenciados pelo diabo e pelo mundo. Quais são as taças que estão sendo colocadas e você não tem conseguido sair delas? Essa noite de celebração, mas também de advertência, Deus quer um povo fiel àquilo que nós cremos. Deus quer um povo quebrantado pela sua palavra. Deus quer um povo que continua vivendo em fidelidade. Deus quer um povo que vença todos os espíritos de sensualidade, de malandragem, de torpeza, que são lançados sobre a nossa vida quase todo dia. Deus quer um povo que não venda o seu coração, a sua vida e a sua fé por pratos pequenos de lentilhas. Qual é o seu legado? Quem já fez aqui pesquisas familiares, verificando qual tem sido o legado da nossa geração? Lembro que nós fizemos, há um tempo atrás, uma pesquisa. Eu desafio você a fazer. Volte no seu bisavô, se puder voltar no tetravô, volte, mas pelo menos bisavô. Depois vem para o seu avô, depois vem para você, depois vai para os seus filhos. Já tem 4 gerações. Seria bom se conseguisse fazer 5. Depois você cria uma árvore e vai escrevendo qual o legado, e vai verificando para onde essas árvores apontaram, quais as vitórias, quais os trunfos, quais os triunfos, onde Deus apareceu. Você não está vivendo aqui para você, não. Você está deixando um legado enquanto Jesus não volta. Queria citar apenas aqui, a título de ilustração, a importância
de você agarrar naquilo que você crê. Quanta gente já fez profissão de fé aqui, e está mais perdido do que cego em tiroteio. Expressão, né, chula, mas verdadeira, perdido. Quanta gente fez profissão de fé aqui e já negou quase tudo: Pai, Filho, Espírito Santo, a vida, compromisso e tudo. Há um homem na história, o segundo puritano mais famoso, Jonathan Edwards. Nasceu em 1703, em Connecticut. Ele era filho único de um homem que tinha 10 filhas. Seu pai, Timothy Edwards, era pastor. Sua mãe, Esther, era filha de Solomon, um famoso reverendo também da época. Esse homem era puritano, foi líder espiritual na cidade de Northampton, Massachusetts, por 57 anos. 2 anos antes da sua morte, seu neto, Jonathan Edwards, subiu de pastor assistente para pastor. Ele aprendeu muito com seu avô, que era pastor, a importância de trabalhar duro, a importância de estudar bastante, a importância de simplesmente levar a sério os estudos. Aprendeu latim, aprendeu grego, aprendeu hebraico, dominou com facilidade a língua. Com 13 anos de idade já estava na faculdade, ali fez teologia. Em 1720 ele já tinha a sua carreira teológica definida, mas tinha uma vida revivificada diante de Deus. Sua geração é chamada a segunda geração dos puritanos. A primeira geração tinha tido um trabalho duro, tinha sido muito diligente em semear a bênção do Evangelho, a força do Evangelho, o resgate que o Evangelho produz. A segunda geração estava perdendo muito desejo espiritual. Eles tinham perdido a vontade e o zelo necessários para continuar a expandir o reino. Aí Jonathan Edwards começou uma série de sermões, orando muito. Pregava para uma congregação sonolenta, que tinha se envolvido demais com as suas vidas, com seus negócios, com as suas coisas, se preocupado muito com a vida e menos com Deus. Em 1731, ele pregou o sermão Deus se glorificou na dependência do homem. Atacou o liberalismo, atacou o pecado como condição de vida que trazia ignorância às pessoas, trabalhou claramente o pecado que trazia inimizade contra Deus, e tinha que se mudar o coração para mudar a vida com Deus. Sua vida ficou muito agitada, mas ele se comprometeu com uma coisa. Ele percebeu que era isso que ele precisava fazer. Todos os dias ele trabalhava e trabalhava muito. Deus deu para ele o privilégio de ter muitos filhos, e ele gastava todo dia horas com seus filhos, porque a postura que esse homem tomou foi a seguinte: eu preciso deixar para os meus filhos um legado, o mesmo legado que meu avô me deixou, o legado de vida, o legado de valor, o legado da graça do Evangelho, o legado de uma vida na presença do Senhor. E uma coisa exponencial: Benjamin Whitefield, o reitor da Universidade de Princeton, centenas de anos depois, ele resolveu fazer uma pesquisa com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, e ele quis fazer um paralelo. E na época de Jonathan Edwards, onde a igreja dele, numa só noite, cresceu 500 membros, ele tinha um adversário, ele tinha um sujeito que o odiava. Ele tinha um sujeito riquíssimo chamado Max Jukes, que era um ateu e odiava Jonathan Edwards. E essa universidade fez uma pesquisa da história de 5 gerações. O levantamento foi o seguinte: dos 1.394 descendentes de Jonathan Edwards, 3 deles se tornaram presidentes de universidades, 3 foram senadores dos Estados Unidos,
30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 se tornaram médicos, 65 se tornaram professores de universidades, 75 foram oficiais do Exército e da Marinha, 100 se tornaram pregadores do Evangelho, missionários, 60 se tornaram escritores de destaque, um foi vice-presidente dos Estados Unidos, 80 ocuparam altos cargos como funcionários públicos dos governos, 250 formaram em universidades, se tornaram governadores de estados, foram diplomatas em muitos países. E os descendentes, anota e escreve isso, os descendentes de Jonathan Edwards não custaram $1 sequer ao Estado. A universidade continuou a pesquisa e levantou a vida de Max Jukes, ateu, contemporâneo de Edwards, atacava os seus discursos, odiava os seus sermões, atacava muito a sua vida, e foi levantada a vida desse sujeito. E constatou-se o seguinte: 310 levantaram o mesmo número, semelhante, porque todos eles tiveram 10 filhos, levantaram os números parecidos nas 5 gerações. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos profissionais, sendo 78 assassinos, 100 deles se tornaram alcoólatras inveterados. Mais da metade das mulheres descendentes de Max Jukes foram prostitutas. 540 pessoas descendentes desse sujeito ímpio e ateu custaram ao Estado $1.250.000. Chamam isso de regra das 5 gerações. A história de Jonathan Edwards oferece lições poderosas do legado que Deus cria sobre a vida de quem leva a Deus a sério. A história de Max Sugar cria simplesmente um legado de gente que não crê em Deus, abandona Deus, brinca com a vida e pensa que as coisas estão na sua mais perfeita ordem. Qual é o legado que você tem deixado? Eu queria que você pensasse nisso. Se você não conversa com seus filhos, comece a conversar. Se você não cobra caráter dos seus filhos, comece a cobrar. Se você não cobra zelo diante da santidade de Deus, comece a cobrar. Mesmo que esse filho tenha 70 anos, estiver do seu lado, cobra dele. Aprender com os recabitas é aprender que nós não abrimos mão dos parâmetros que cremos. Os recabitas não abriram mão de 1 centímetro daquilo que eles abraçaram. O servo de Deus não pode abrir mão da sua vida com Deus, da sua profissão de fé, da sua fidelidade para com o Senhor, da sua vida onde se celebra a vida com Cristo todo dia. O cristão tem que viver em fidelidade diante do Senhor todo dia, e tem que ser regra de fé e de prática, porque a fidelidade exige discernimento. Fidelidade exige atitude firme. Fidelidade exige perseverança. Fidelidade exige prosseguir, insistir, não recuar. Mas fidelidade exige criatividade. Enfim, diante de Deus, viver uma vida onde empolgadamente eu vivo amando o Senhor, amando a sua palavra e vivendo as suas promessas. Qual o seu legado? É bonito quando a gente analisa. Não adianta, você tem coisas do seu pai, você tem coisas da sua mãe. Meu pai era mudo, conversava pouco. Depois eu percebi que na minha vida eu tinha que quebrar isso. Eu podia ser um pouquinho mudo, mas não muito, porque eu ia ter que ser pastor, então eu ia ter que aprender a falar. Eu tenho um filho que ele é quase mudo, né? Ele é legado. Eu já tenho 3 mudos na família, né?
Aí eu falei, não gente, eu vou pesquisar meu avô. Eu fui pesquisar meu avô. Meu avô, a gente sentava na mesa com ele, lembrei, voltei lá atrás e me via sentado com meu avô na mesa. Ele dava atenção, aquele carinho nas costas assim, mas eu não lembro nem da voz do vovô. O bicho não falava. Então já tem 4 na geração que fala pouco. Ora por isso, gente. Porque se tiver para trás aquele monte de maldição, de droga, de desgraça, você tem que quebrar como Daniel quebrou. Daniel quebrou a sequência. O pessoal chega, vai ter que comer a comidinha do rei, vai ter que fazer a vontade do rei. Ele disse, não, vamos fazer um teste, deixa eu comer verdura, deixa eu comer uma comida selecionada aqui diante do Senhor. Eu não quero entrar nessa mesa do rei, mas você vai ficar mais feinho. Faz um teste. E o teste deu certo. E ele se torna o quê? O homem mais importante de todo o cativeiro. Ora por isso, gente, qual o legado que nós estamos deixando? Qual o legado que nós estamos deixando quando a gente vem para o culto? Qual o legado que você deixa quando você sai do culto e encontra alguém que pergunta, como é que foi o culto? O que é que o pastor pregou? O pastor gritou hoje? Ora por isso. E quando você vier aqui dentro, se você veio para brincar com o celular, não vem não. Porque um dia Deus pode transformar você em usar, e você vai pagar caro com isso. E Deus não se zomba. Aquilo que como semear, Ele vai colher. Semeia para gerações seguintes. Semeia caráter, semeia vibração, semeia trabalho, semeia ética, semeia verdade, semeia vida com o Senhor, semeia com compromisso com o Rei, semeia o exemplo de uma vida lavada no sangue do Cordeiro, mas uma vida apaixonada por Jesus. Semeia para os seus filhos, semeia para o vizinho, semeia para as gerações seguintes, de que a sua vida, todo dia, tem um compromisso com os céus. Você não sabe, eu preguei aqui hoje cedo na minha classe, você não sabe o dia que Deus se chama, mas acredita nisso, você já tem um encontro marcado com Jesus, já está marcado. O dia que Ele quiser chamar, você vai dizer, está na hora, meu filho. Não adianta ensaiar, não vou agora, me salva, gente. Não adianta. O dia que Ele simplesmente dizer, está na hora, meu filho. Pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 30, mas quem sabe da sua vida é Deus. Então não brinca com Deus, não brinca com a vida, não brinca com o legado que você deixa. Deixa uma vida. Quando as pessoas se referirem a você, vão poder dizer, glória a Deus, por essa vida preciosa. Eu louvo a Deus, quando eu fui voltando nessas gerações, eu cheguei lá atrás, aí eu pude ver que, de um grupo que eu levantei de 20 pessoas, só tinha dois cristãos. Aí andei mais um pouco, já entra na nossa família. Mamãe tinha 11 irmãos. A nossa família é a primeira contagiada, contaminada. Depois eu começo a olhar, foi aumentando esse número. Quando eu chego aqui na frente, hoje, aquele grupinho que começou lá com 2, hoje nós somos centenas e centenas de pessoas que conheceram a graça e a beleza do Evangelho, porque Jesus entrou e não saiu mais da nossa família e geração. Gente, em nome de Jesus, riqueza que você tem é o Evangelho, riqueza do teu coração é a vida com Cristo. O resto é utensílio, é enfeite para a vida que Deus te dá, porque o encontro já está marcado. Um dia Ele te leva embora para a sua presença. Viva todo dia diante do Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé.